Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início à nossa disciplina de eletricidade, onde nós vamos abordar aqui nosso primeiro capítulo, a questão da carga elétrica e a lei de Coulomb, né? Fazendo aqui uma explanação geral desse primeiro capítulo, nós vamos colocar aqui algumas contextualizações históricas acerca das definições dos conceitos e como se foi dado aí as descobertas dessa propriedade física que é a força elétrica, tá certo? Depois nós vamos falar um pouco sobre a, o forma, não assim, o formalismo matemático, mas o modelo matemático que descreve essa força e, consequentemente, o experimento que levou à definição desse modelo. Aí vamos falar um pouco sobre os processos de eletrização e tudo mais, e vamos aí depois fechar, né, com as propriedades de conservação e alguns exemplos acerca do tema abordado nessa aula, tá certo? Então, para nós iniciarmos aqui o nosso conceito do eletromagnetismo, nós estamos agora iniciando essa jornada do eletromagnetismo clássico. A gente vai primeiro trabalhar com o tema de eletricidade, na parte de eletrostática, né? Onde nós vamos estudar as propriedades e os fenômenos elétricos a partir de uma carga em repouso e vamos ver o que acontece ao seu redor, tá certo? Então, pessoal, nós temos aqui que provavelmente, baseado aí em alguns relatos históricos e alguns manuscritos, que muito provavelmente as primeiras observações de fenômenos elétricos ocorreram na Grécia Antiga, né? Tem alguns relatos que nos levam a acreditar, a crer que as primeiras observações desses tipos de fenômenos ocorreram na Grécia Antiga. No entanto, em algumas pesquisas mais recentes, a gente vê que também houveram indícios dessas observações na parte oriental, ou seja, na China. Inclusive, eu deixei um artigo para vocês lá na sala do Classroom, onde trata justamente de todo esse levantamento histórico, desde a antiguidade até a Idade Média, relacionado aos conceitos de eletricidade e eletromagnetismo. É um artigo muito bom que retrata desses fatos históricos, levantando aí o paralelo entre as primeiras observações e dando aí um contexto histórico acerca de onde se originou essas primeiras observações. Então, alguns livros trazem aí algumas fontes bibliográficas, apontam a Grécia Antiga, mas também tem outros indícios que na China já houveram as observações desses fenômenos elétricos. Então, pegando o contexto da Grécia Antiga, a gente pode observar que Tales de Mileto, né, foi possivelmente aí o primeiro a constatar que o âmbar, que é justamente esse material, que é um tipo de resina fóssil de origem vegetal, que ao ser atritado com outros tipos de materiais, adquiria uma certa propriedade de atrair aí pequenos corpos em sua direção. Ou seja, aqui nós temos a primeira observação da ação direta da força elétrica atuando em objetos distintos. Prosseguindo com a história, ainda na Grécia, nós temos que Teofrasto também observou essa mesma propriedade, esse mesmo fenômeno físico, fenômeno da natureza, só que neste caso, quando se atritava minerais com outros tipos de materiais, que adquiriu também essa mesma propriedade de atrair corpos leves. Ou seja, que essa propriedade não era tão exclusiva assim do âmbar. Inicialmente, com os primeiros experimentos, né, com as primeiras observações, pensava-se que o âmbar era um material que tinha essa propriedade, ou seja, um material único que tinha essa propriedade. Mas depois verificou que outros tipos de materiais também adquiriam essa propriedade de atrair pequenos corpos ao ser atritado, tá certo? Então aqui nós temos mais ou menos esboço histórico das primeiras observações dos fenômenos elétricos. Prosseguindo com a parte já do magnetismo, que é a parte da magnetostática, onde a gente vê essas propriedades de corpos de forma estática, também na Grécia, né, temos os relatos aí que na Grécia também
tinham esse conhecimento que algumas pedras, que eram chamadas de magnetita, atraíam aí limalhas de ferro, tendo aqui a observação direta da ação da força magnética, né? Do mesmo modo, como eu falei anteriormente, que nós temos aí alguns indícios históricos dos fenômenos elétricos na China, também nós temos alguns relatos históricos em relação aos primeiros fenômenos de magnetismo, ou seja, de magnetostática, também na China. Então vale a pena ler o artigo que eu deixei para vocês, tá certo? E aqui nós temos, dentro do contexto, uma certa lenda, vamos dizer assim, onde essa primeira observação desses fenômenos magnéticos foi feito, observado por um pastor de ovelhas na Grécia Antiga, onde esse pastor, ao acompanhar suas ovelhas de uma região a outra, que era na região da Magnésia, eles portavam um cajado com uma ponta de ferro. E aí ele teria uma certa dificuldade ao se deslocar, que essa ponta de ferro era atraída no sentido de que você teria que exercer uma força para que você deslocasse, tirasse essa ponta que ficava presa às rochas, a essas pedras, né? E aí essas regiões, essa região da Grécia, da Magnésia, é formada por pedras que possuem esse fenômeno natural que é a magnetita, né? E alguns outros relatos também históricos, nesse caso mais relato de lenda, que nesse caso quem observou isso foi Tales de Mileto, né? Então alguns relatos históricos dizem que foi um pastor e outros relatos temos aí a figura de Tales que também teria notado essa atração do ferro pelo ímã, tá certo? Então aqui é mais um contexto histórico das primeiras observações. E aqui a gente tem mais ou menos a ideia do que vem ser essa rocha magnética, que é a magnetita, que é um mineral, na verdade, né? Que é formada por óxido de ferro, que tem esse poder de fazer a atração aí magnética. Então podemos ver aqui um ímã sendo atraído por essa rocha que é naturalmente magnetizada, tá certo? E aí, se nós formos prosseguir com o tempo, mais ou menos no século XVI, em 1550, o matemático Girolamo Cardano, ele diferenciou esses fenômenos. Ou seja, os fenômenos de atração de corpos que eram vistos por âmbar e outros minerais, ele chegou à conclusão que esses tipos de fenômenos eram distintos daqueles que eram provenientes de ímãs. Então, basicamente, ele aqui teve essa visão, essa inferência que tratava-se de fenômenos distintos, né? E aí, no final do século, até o final do século XVIII, fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, eles eram tratados aí de formas separadas. Ou seja, a observação da manifestação da força elétrica e da força magnética era interpretada como sendo fenômenos distintos, manifestações distintas de corpos distintos. Então, era uma coisa que era mais ou menos vista apenas em laboratório, dentro dos aspectos da eletrostática e da magnetostática, tá certo? E então, nesses ambos casos, apenas esses fenômenos eram acompanhados em laboratório. No entanto, apenas no início do século XIX que aí houve a descoberta desses efeitos magnéticos das correntes, ou seja, quando você tinha aí a matéria carregada com uma certa carga elétrica, gerando fenômenos magnéticos, né? E aí que foi justamente Faraday que fez essa observação do fenômeno chamado de indução eletromagnética, onde ele observou que campos magnéticos variáveis com o tempo produziam aí campos elétricos, ou seja, a primeira interconexão entre esses dois fenômenos físicos que eram inicialmente tratados de formas separadas, ou seja, fenômenos magnéticos gerando aí fenômenos elétricos. E por efeito de simetria, quando Maxwell formulou as suas famosas equações, que levam o seu nome de equações de Maxwell, que descreve o eletromagnetismo, ele fez uma predição de que haveria também a parte simétrica ou inversa, que
campos elétricos variáveis com o tempo produzia também campos magnéticos, né? E a partir dessas equações, elas descrevem todo o eletromagnetismo clássico que a gente conhece, tá certo? Um tempo depois, Hertz fez a verificação experimental da teoria de Maxwell através de experiências de onda de rádio, comprovando assim a sua teoria. E no início do século XX, percebeu-se que tanto os campos elétricos quanto campos magnéticos, eles eram, na verdade, aspectos diferentes de um campo fundamental, que é o campo eletromagnético, que a gente conhece hoje em dia. Então, vocês viram que leva-se um bom tempo para que a gente tenha a evolução e o conhecimento desses fenômenos físicos associados ao eletromagnetismo. E tudo isso depois é motivado a partir de uma propriedade intrínseca da matéria, ou seja, todos esses fenômenos elétricos, aí a gente vai agora iniciar o estudo primordial com a carga elétrica, né, que é justamente, vamos dizer assim, é o que dá a propriedade desses objetos de ter esses fenômenos elétricos. A gente vai começar agora o estudo justamente dessa propriedade fundamental da matéria, que é a carga elétrica. Então, nós temos que a carga elétrica em si, ela vai ser uma propriedade intrínseca das partículas que constituem aí a matéria e, consequentemente, está presente em todos os objetos. Então, toda a matéria usual, a matéria que a gente conhece, ela tem essa propriedade intrínseca que é a carga elétrica, tá certo? Então, todos os objetos em geral, ele vai ter quantidades iguais dos dois tipos de cargas que nós conhecemos, tanto a carga positiva como a carga negativa. E esses materiais que possuem quantidades iguais dessa carga são chamados de nêutrons, ou seja, objetos neutros. O que vem ser um objeto neutro? Se nós observarmos aqui um átomo qualquer, a gente vai ter dentro da sua estrutura os elétrons, né, no seu redor, e nós vamos ter aqui o núcleo atômico formado por prótons e nêutrons. Peguei aqui um modelo de Rutherford para o átomo para melhor explicar aí como é que é a questão do átomo neutro. Então, como temos o conhecimento que os elétrons eles portam essa carga elétrica de quantidade negativa, os prótons já contêm a mesma intensidade, o mesmo módulo dessa carga, só que sendo positivo. Então, a quantidade de prótons e nêutrons no átomo natural, eles são iguais. Então, nós chamamos assim de átomo neutro. No entanto, se nós pegarmos essa matéria neutra e fizermos aí um atrito com outro tipo de objeto, nós estamos colocando aqui um chamado primeiro processo de eletrização, mais conhecido como eletrização por atrito. Então, ao fazer o atrito desses materiais, na verdade, nós estamos apenas transferindo carga de um corpo para o outro. E, consequentemente, se nós estamos transferindo carga de um corpo para o outro, um corpo vai ficar com menos carga e o outro dessa carga que saiu para o outro corpo vai ter um excesso de carga. Então, essa diferença é o que vai caracterizar os fenômenos elétricos, tá certo? E aqui nós temos um exemplo clássico, que é um pente. Se você pegar o pente e atritar com seus cabelos, sendo, lógico, seco, sem toda uma condição de contorno, você vai ver e esse pente vai atrair pequenos papeizinhos, né, que você pode fazer essa experiência inclusive em casa, tá certo? E aí a gente pode observar também que outros materiais, como por exemplo o vidro atritado com a seda, quando você pegar esse material e jogar próximo a um outro vidro atritado com essa mesma seda, a gente vê a manifestação de um fenômeno que é de repulsão. Por quê? Porque neste caso, esses dois corpos foram atritados com o mesmo objeto, então ele adquire uma mesma propriedade, que nesse caso seria de cargas elétricas positivas. Então aqui nós temos um fenômeno de repulsão. No entanto, se nós mantermos esse vidro atritado com seda e colocarmos aqui próximo a ele um outro material atritado, como por exemplo plástico com lã, a gente vê que tem um efeito distinto. Neste caso, a manifestação vai ser de atração. E, consequentemente, a gente vê que
esse fenômeno de atrito, que há uma transferência de carga, onde você vê uma manifestação de atração e de repulsão, a gente vê que são manifestações distintas de uma mesma propriedade. E essas manifestações distintas dessa mesma propriedade é que a gente convencionalmente atribui como sendo uma carga positiva e a outra como uma carga negativa. Então, carga positiva e carga negativa nada mais é do que uma mera convenção para a gente ter aí uma distinguibilidade das diferentes manifestações da mesma propriedade elétrica. E essa distinguibilidade e essa observação foi feita por Dufay em 1733, quando viu que tinham-se manifestações diferentes dessa mesma propriedade, tá certo? E aí, tendo o nosso conhecimento da natureza dessa carga elétrica, que é justamente que dá a propriedade elétrica do objeto, é que a gente pode levar aí ao conceito de condutores e isolantes. A gente vai entender basicamente o que vem ser um condutor e o que vem ser um isolante justamente na questão do material, de saber do quanto que essas cargas, o quanto que esses objetos ou essas partículas que constituem a matéria podem aí fluir pelo objeto e ter assim uma transferência de carga para que a gente observe se o que vem ser um condutor ou um isolante, tá certo? Então, neste caso, a estrutura e a natureza elétrica dos átomos vão ser aí responsáveis por essa propriedade que nós chamamos de condutor isolante. E se nós pegarmos, por exemplo, o mesmo experimento anterior, onde nós temos aqui o vidro que é atritado com a seda, e pegarmos um plástico que foi atritado com a lã, e se nós substituirmos o vidro por um cobre neutro, ou seja, uma matéria eletricamente neutra, a gente vai ter a manifestação aqui onde tem a propriedade de atração, devido ao fato de nós pegarmos o plástico carregado e a colocarmos próximo do nosso cobre. O que vai acontecer é que vai dar uma rotação nesse material, devido justamente ter essa propriedade de fluidez de cargas, tá certo? Então, a gente encara, assim que se pensava, que esses elétrons que detinham essas cargas elétricas eram certo fluido que passava aí pelo material. E aí, consequentemente, materiais como o cobre, no caso, que tem aí uma boa facilidade dessas cargas fluírem para um lado para o outro, são chamados de condutores, onde nós temos que o excesso dessas cargas concentra apenas em uma determinada região, a gente já tem a denominação, né, da definição do que venceu o isolante, né, que tem aí uma baixa mobilidade dessas cargas. Então, a gente vê que materiais como, por exemplo, metais, o próprio corpo humano e algumas soluções aquosas, elas são aí exemplos de bons condutores, enquanto o vidro, papel, borracha e plástico, e entre outros materiais, são exemplos de que vencer um material isolante. E para que a gente possa entender um pouco desse conceito de condutores e isolantes, posso apresentar aqui para vocês uma visão mais moderna dessa estrutura desses materiais, onde podemos fazer aqui uma visão em relação a esse fluido de eletrônico, né? Onde nós podemos ver aqui que os condutores, essa região aqui um pouco mais violeta, ao meu ver, ele está completamente tomado entre as estruturas do átomo, que compõem esse material. Então, neste caso, esse fluido, os elétrons, eles têm maior capacidade de fluir pelo material. E aí a gente tem a denominação, então, de condutores, porque são aqueles que têm essa capacidade de fluir. No entanto, os semicondutores são onde nós temos menos quantidade de fluido. E aí, consequentemente, você vai ter que dar uma energia para que ele atinja aí essa fluidez de uma região para uma outra. Já os isolantes, vocês podem observar que esse fluido elétrico já é muito reduzido, tendo aí então a dificuldade da fluidez. Então aí a gente pode explicar em termos da visão da matéria, basicamente a diferença do que vem ser um condutor, um isolante e um semicondutor. E também nós não podemos deixar de definir o que vem ser um supercondutor, onde é aquele material que tem um fluido eletrônico, onde o seu transporte de carga ocorre aí com uma resistência basicamente nula, muito pequena. Né? Vocês vão ver, a gente vai ver
quando estiver um pouco mais à frente, que quando nós temos essas cargas em movimento, nós vamos estudar um outro fenômeno que é chamado de corrente elétrica, e a gente vai também ver que esse fenômeno de corrente elétrica nos leva a um certo efeito térmico, que é o chamado de efeito Joule, tá certo? E está tudo relacionado a essa resistência que esses elétrons percorrem pelos materiais. Então a gente lá na frente vai estudar um pouco melhor sobre esses conceitos. Então eu posso explicar aqui, através da física do estado sólido, que é a área da física que mais estuda de forma específica esses fenômenos, em termos aqui de energia, né? Onde nós temos que os metais, onde nós temos aqui a banda de valência e a banda de condução, onde você vai ter os elétrons, né? Nessas regiões, e vocês vê que aqui não tem quase que distinguibilidade do que vem ser a banda de condução e a banda de valência, que é justamente onde os elétrons passam de uma região para o outro para que haja essa fluidez. Os semicondutores já são aqueles materiais que existe já um certo gap de energia, onde os elétrons devem ter uma energia mínima, que nós chamamos aqui de nível de Fermi, para que eles possam atingir e sair da banda de valência e ir para a banda de condução, ou seja, para que eles tenham essa fluidez, né? Eles possam sair dessas regiões. E já os isolantes, vocês veem que este gap, ou seja, essa diferença de energia que os elétrons têm que ter para que eles saiam da banda de valência para a banda de condução, você tem que oferecer a eles aí uma energia muito grande e, consequentemente, aí demanda muito gasto de energia para que você tenha uma fluidez desses elétrons dentro do material. Então, aqui em termos de gráfico de energia, também é uma outra visão que vocês podem compreender em relação ao que vem ser um material, um semicondutor e um isolante. E aqui eu trago a figura do que vem ser um supercondutor, onde quando nós pegamos esse material e baixamos a temperatura desse material até uma certa temperatura crítica, a gente vê que esses elétrons eles fluem pelo material com praticamente zero de resistência. A gente vai ver lá na frente também o gráfico de resistência e temperatura desses materiais, e aí vocês vão compreender melhor esses efeitos de baixa resistência que levam aí a supercondutores, tá certo? Então, pessoal, até aqui a gente está mexendo apenas com a carga elétrica e os seus efeitos dentro da matéria, né? No entanto, a gente apenas estudou as consequências desse fenômeno. A gente viu a questão do atrito, da transferência de carga, a gente viu agora a questão de como é que nós podemos caracterizar matérias como isolantes, condutores, supercondutores, semicondutores, relacionando aí o transporte desses elétrons dentro da matéria. Então a gente precisa agora estudar qual é a formulação matemática que relaciona justamente esse fenômeno físico de eletricidade entre corpos. E o modelo matemático que descreve isso é justamente que nós conhecemos pela lei de Coulomb, né? Então, depois de estudarmos e observarmos esses efeitos da natureza, a gente vê e conclui que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, ou seja, se eu tenho aqui partículas carregadas positivamente, se eu vou ao encontro delas a dada distância r, a uma dada distância r, nós temos aqui manifestações de forças de repulsão. A mesma coisa ocorre quando eu aproximo cargas de sinais negativos, a mesma manifestação de forças de repulsão. No entanto, quando eu tenho uma interação entre uma partícula carregada positivamente para uma partícula carregada negativamente, aí nós temos aí forças de atração. Então, tudo isso foi observado nos experimentos já mencionados aqui anteriormente. Então, precisávamos de uma lei, de um modelo matemático que pudesse então descrever esse fenômeno. E essa lei é o que nós conhecemos como sendo lei de Coulomb, que foi justamente um dos, né, que não foi apenas Coulomb, outros estudiosos também chegaram nessa mesma formulação, mas ficou como sendo Coulomb, como sendo justamente aqui uma expressão muito análoga ao que nós conhecemos da força gravitacional de Newton, né? Então, se nós temos aqui a distância entre duas cargas Q1 e Q2 carregadas a uma dada distância r, nós temos conhecimento que o módulo da força eletrostática entre essas duas
partículas, independentemente se são carregadas positivamente ou negativamente, porque eu estou falando apenas de módulo, vai ser dada por esta expressão. E para chegarmos a essa expressão, tem-se o fenômeno que Coulomb fez, que é a chamada balança de torção. A balança de torção nada mais é do que uma carga carregada, onde você infere aqui uma outra carga, você coloca aqui uma outra carga para interagir e, consequentemente, o fio que segura toda essa estrutura, ele vai aqui ocorrer uma certa torção, uma certa rotação. E, logicamente, se ele rotaciona, eu sei qual é o ângulo através aqui da medição, de onde vai varrer essa rotação, e eu sei como mensurar esse ângulo. Então, fica fácil a gente obter a força de interação entre essas duas partículas, partindo aqui do conhecimento que nós temos da lei de Hooke, onde a força é igual a menos kx, onde k é uma constante da mola restauradora. A gente pode observar nesse fenômeno, nós temos aqui um torque exercido pela força entre esses dois, de interação entre esses dois materiais, que vai ser o torque restaurador. Esse torque vai ser dado por tau igual a menos kappa vezes θ, onde esse kappa aqui, na verdade, nada mais é do que a constante de torção desse fio, que é um valor conhecido. E aí a gente pode partir da definição do que vem ser o torque, tirar o seu módulo, que é dado justamente pelo produto módulo da distância vezes a força que eu quero descobrir, vezes o seno do ângulo de rotação, tá certo? Aqui na verdade é φ, mas na verdade é θ, que tem um errozinho aqui, que vai ser igual a R vezes φ. Perdão, esse φ na verdade não é θ, esse φ vai ser justamente o ângulo entre o raio, que é dado pela distância dessas duas partículas, e a força que está justamente atuando. A gente faz esse experimento de tal forma que esse ângulo φ seja um ângulo de 90 graus. Então, aqui esse ângulo é o ângulo entre o vetor R, que é o vetor de deslocamento entre esses dois pontos, que é justamente a carga 1 e a carga 2 desse meu experimento, e F vai ser a força de interação no qual eu estou estudando. Então, com o φ a 90 graus, nós vamos ter o seno de 90 igual a 1, então você tem apenas a propriedade de módulo de R e de F. E aí fica fácil a gente descobrir o valor da intensidade da força, uma vez que eu sei qual é o vetor distância entre essas duas partículas, eu sei qual é o valor da constante de torção e eu sei qual é o ângulo de rotação que ocorreu no meu experimento. Então, a gente pode determinar a força através desse ângulo de rotação. E aqui, pegando um pouco de álgebra vetorial, a gente pode tirar justamente em termos de vetores qual é essa distância entre as partículas 1 e 2 através da álgebra vetorial. E aqui a gente pode reescrever a minha força de Coulomb, nesse caso a força elétrica, a partir dos conceitos vetoriais. Pegando essa expressão, a gente pode aqui, olhando para esse gráfico, ver mais ou menos o comportamento da minha força elétrica, que vai variar justamente com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto maior distante eu coloco essas duas partículas, menor será a intensidade de força entre elas. E à medida que eu as aproximo, maior vai ser a intensidade, tá certo? E aí eu tenho aqui um outro conceito, que é o conceito que é justamente da minha unidade de carga elétrica, que vai ser dado por Coulomb, que aqui a gente inicialmente não vai ser uma unidade fundamental, mas a gente, para definir o Coulomb, nós vamos ter que antecipar um pouquinho aqui o conhecimento do que vem ser corrente elétrica, tá certo? Então, a gente vê aqui que a taxa de carga por unidade de tempo e corrente é definida dessa forma, tá certo? E aqui a gente define como sendo Coulomb justamente como sendo a carga transportada por uma corrente de 1 ampere, que é justamente a unidade fundamental de corrente, que atravessa aí uma seção de um fio por 1 segundo. Então, quando a gente coloca 1 ampere por segundo, é o que nós definimos aí como sendo um Coulomb, que é justamente a carga dessa matéria que passa por essa seção, tá certo? Então, no sistema internacional, a gente vê que essa constante K, que aparece tanto nessa expressão que eu coloquei como anterior, é a chamada constante eletrostática, que vai ter esse valor de 1 sobre 4πε0,
também é definido dessa forma, através tanto de teórico como experimental, que vai ter esse valor de 8,99 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado Coulomb ao quadrado, onde esse meu ε0 nada mais é do que a permissividade elétrica do vácuo, que vai ter justamente este valor. Tá certo, pessoal? E aí a gente pode fazer um paralelo aqui, uma exemplificação do quão é distinto a força eletrostática e a força gravitacional. A gente pode pegar aqui como por exemplo, o átomo de hidrogênio, que é composto por um próton e um nêutron, por um próton e um elétron, e podemos mensurar aí a diferença entre a força gravitacional e a força elétrica exercida entre essas duas partículas. Lembrando que a lei de Coulomb é dada por essa expressão de 1 sobre 4πε0, módulo das duas cargas vezes a distância entre essas duas partículas, e a força gravitacional como sendo a constante gravitacional universal, a massa dessas duas partículas, a multiplicação delas e essa mesma distância. Então, pegando aqui o átomo de hidrogênio, nós sabemos que a carga tanto dos prótons como dos nêutrons é de 1,6. A carga dos prótons e dos elétrons em módulo é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos estimar aqui a distância entre essas duas partículas como sendo de 10 a menos 11 do metro, ou seja, a distância média entre próton e um nêutron, onde nós temos o conhecimento que a massa do elétron é de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg e a massa do próton aí a 10 a menos 27. Considerando também a constante universal dada por esse valor, a gente tem condições de calcular qual é a força elétrica, substituindo todos esses valores na minha expressão. Eu tenho que a força elétrica entre o próton e um elétron é de 8,2 vezes 10 a menos 8 newton, e eu tenho que a força gravitacional entre essas duas partículas é de 3,6 vezes 10 a menos 47 newtons. Se eu pegar aqui uma relação entre força elétrica e força gravitacional, eu vejo que há uma diferença, uma discrepância de 10 a 39, ou seja, a força elétrica é muito maior do que a força gravitacional. Então, você vê que os efeitos gravitacionais e elétricos são muito distintos quando nós tratamos essas duas partículas. Então, por isso que nós vemos aqui, quando nós tratamos de partículas microscópicas, a gente vê que praticamente a força gravitacional a gente não leva em consideração, justamente pela sua intensidade nesse mundo microscópico, né? A gente vê as maiores manifestações da força gravitacional no mundo mais macroscópico. E aqui, para nós encerrarmos essa primeira parte da nossa aula, eu trago aqui um exemplo, onde para a gente também compreender um pouco sobre essa questão de forças que agem no mundo microscópico. Vamos imaginar aqui dois prótons dentro do núcleo atômico, separados por uma certa distância d, que está aqui a 10 a menos 12 centímetros. Quero saber qual é a aceleração de um próton adquire sobre a ação da força elétrica entre eles. Então, vou pegar aqui dois prótons dentro do núcleo e quero calcular a aceleração dada a esses prótons devido à força elétrica. Bem, eu tenho conhecimento da força elétrica entre eles, é dado pela lei de Coulomb, onde a carga de cada próton é a carga elementar, e eu tenho aqui a distância. Então, eu tenho a minha constante elétrica do vácuo. Basta botar aqui e substituir os valores, eu tenho que a força elétrica entre essas duas partículas é de 2,3 newtons. Pegando aqui a mecânica básica, o conceito fundamental de força em termos de Newton, eu tenho que a aceleração vai ser a força sobre a massa dessa partícula. Tenho conhecimento da massa da partícula, fazendo esses cálculos, eu tenho que a aceleração devido à força de interação elétrica entre eles é de 10 elevado a 26 a gravidade. Então, ou seja, é 10 elevado a 26 vezes a gravidade. Então, não temos como ter aqui uma ideia do quanto é essa grandeza física de aceleração. A gente apenas sabe que se essa fosse a única força atuando no núcleo atômico, a gente viu que os prótons sairiam aí disparados e, consequentemente, nós não tínhamos aí um núcleo coeso. Então, significa dizer que se tem a força elétrica no interior dos prótons, que a gente viu que é muito maior do que a força gravitacional, então a gente pode até desprezar a força gravitacional. Então a gente vê que dentro do núcleo atômico deve existir aí uma outra força, uma outra interação para que ele deixem esses núcleos mais
coesos. Então, a gente vai ver que a estabilidade desses materiais vai ser dada justamente por forças nucleares que vai ter uma intensidade maior do que a força elétrica, tá certo? Pois, pessoal, vamos ficar por aqui nessa primeira parte de aula e no outro vídeo a gente conclui esse assunto de carga elétrica e a lei de Coulomb, tá certo? Então, até a próxima.